Olá, olá, gente. Bom dia, estamos ao vivo. Bom dia a todos e a todas. É um prazer ter vocês aqui hoje para conversar um pouquinho sobre mobilidade urbana e descarbonização. Meu nome é Manuela Pilé, sou gerente da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Belo Horizonte e hoje eu vou mediar aqui esse encontro com Sérgio Missior e Eduardo Javier Munhoz. A gente vai conversar, a nossa ideia é trazer ao debate reflexões sobre os malefícios e os danos advindos do uso dos veículos que nós utilizamos hoje atualmente para nos locomover, principalmente nos grandes centros urbanos. A gente sabe que o desenvolvimento urbano no Brasil, ele, assim, majoritariamente aconteceu de forma desordenada, e os grandes centros urbanos hoje vêm mostrando problemas de ordem urbana, e um dos principais é a mobilidade urbana. Quando a gente fala em problemas de mobilidade urbana, nós falamos de problemas de pavimentação, congestionamento, mas atualmente o foco está na poluição advinda dos veículos que nós utilizamos, que a maioria são a combustão interna. Então, pensando nisso, a gente vai conversar hoje com os professores Sérgio Missior e Eduardo Javier. O professor Sérgio, um, vou passar para vocês aqui rapidamente o currículo dele. É arquiteto e urbanista, especialista em gestão de negócios, mestre em ambiente construído e patrimônio sustentável pela UFMG. Também é professor convidado da Fundação Dom Cabral, curador e apresentador do programa URB, da TV Cultura, conselheiro tutelar, conselheiro de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, na gestão de 2021 2023, e também é presidente do Instituto Bem Ambiental. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Manu. Bom dia a quem está nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, Prazerzão, professor. Eu vou ótimo. passar já a palavra para o senhor falar um pouquinho para a gente sobre mobilidade, cidades humanas inteligentes e sustentáveis. Isso, obrigado, Manu. Bom, a ideia desse nosso encontro é gerar uma série de discussões, reflexões, e para isso eu conto com a participação de vocês. Então, nessa minha fala, vão ter alguns momentos que eu vou provocá-los para que a gente possa participar também dessa discussão. Então, vocês vão ver por meio da minha apresentação, se a Manu puder até já colocar aí para a gente, vão ter algumas paradas estratégicas já no início, onde eu preciso escutar um pouco também da opinião de vocês, que vocês consigam colocar também um pouco da experiência e da expectativa de vocês em relação a essa temática, né? E para isso, vocês vão precisar apontar a câmera do celular para esse QR Code para poder participar de algumas pesquisas, de algumas indagações, algumas reflexões bem rápidas. Eu espero que tudo funcione, né? A gente sabe que tecnologia nem sempre na hora H funciona, mas com certeza nós vamos ter esses momentos. E, independente disso também, vocês podem participar pelo chat, com dúvidas, com questões e com comentários. Bom, então, como a Manu já me apresentou, né? Hoje nós vamos falar, dentro da temática de mobilidade urbana e descarbonização, eu quero trazer para vocês um pouco de uma abordagem que diz respeito ao panorama das cidades, olhando também sob a ótica da mobilidade para cidades mais humanas, mais inteligentes e mais sustentáveis. Ou seja, a mobilidade dentro de um contexto mais ampliado, né, dentro do contexto do planejamento e da gestão urbana. Como a Manu já falou, eu sou o Sérgio Missior, né? Tenho os meus contatos depois, se vocês quiserem também aprofundar nessas discussões, né? Então, para a gente começar, eu não sei se vocês já estão conseguindo enxergar, tem esse QR Code, e a ideia é que vocês deem a opinião de vocês, comentando se, na opinião de vocês, o transporte é um direito constitucional do cidadão. Ou seja, vocês acreditam que o transporte seja um direito, assim como a saúde, a educação, a moradia? Então, basta vocês apontarem aí o QR Code, né, a sua câmera para esse QR Code, ou quem tiver com dificuldade no QR Code, pode entrar nesse link, que é o www.menti.com.br,
e coloque esse código que é 89830079. Vamos ver se a gente consegue enxergar aí a participação de vocês. Eu vou colocar aqui. Vamos ver se alguém já tá entrando. Bom, enquanto vocês vão entrando, eu vou dando sequência aqui na apresentação, que é importante conhecer um pouco a opinião de vocês, né? Então, já de certa forma, trazendo um pouco da resposta, né? Nós temos desde a nossa Constituição Federal de 1988, no artigo 6º, que trata dos direitos, né? E, como eu disse, né, assim como os direitos sociais ligados à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte também se inclui dentre aqueles direitos fundamentais garantidos pela Constituição, né? Isso por quê, né? Porque justamente um dos objetivos do transporte é garantir um meio de acessar os demais direitos constitucionais. Então, vamos acompanhar aqui. Ó. As pessoas, enquanto isso, já estão começando a participar. Eu vou tentar trocar para a tela aqui só para vocês verem que legal a nuvem de palavras que vocês estão gerando. Ó. Vamos ver se vocês conseguem enxergar agora, bem rapidamente. Aí, vocês é que estão gerando essas nuvens de palavras. Então, olha que legal. Para muitas pessoas, né, a mobilidade é importante para, né, garantir a mobilidade social, a qualidade de vida, a saúde, o trabalho, a moradia, a liberdade, a livre circulação, o funcionamento dos serviços. Então, bacana que vocês já enxergaram a amplitude, né, da mobilidade, como que ela é uma temática extremamente transversal e que ela vai influenciar e impactar em todas essas temáticas que são fundamentais para o nosso cotidiano, né? Ou seja, o trabalho, o acesso à saúde, a educação, o turismo, a questão do tempo também foi destacada. Então, aí já dá para a gente ter uma percepção a partir da visão de vocês. Então, deixa eu tentar agora voltar para o nosso slide. Deixa eu ver como é que eu faço. Pronto, joia. Então, nesses momentos-chave, nós vamos estar participando também. Então, gente, como a gente viu, né, todos os trabalhadores, seja do serviço de saneamento, educação, saúde, comércio, como vocês bem colocaram, né, dependem de um transporte eficiente para poder acessar essas oportunidades e essas necessidades cotidianas. Então, eu trago aqui uma frase até do Renato Boareto, é um autor que eu indico para vocês, onde ele diz o seguinte, abre aspas, né? A mobilidade urbana não pode ser entendida somente como o número de viagens que uma pessoa consegue realizar durante um determinado período, mas sim a capacidade de fazer viagens necessárias para a realização de todos os seus direitos básicos, com o menor gasto de energia possível e o menor impacto no ambiente, tornando ecologicamente sustentável. Então, veja que interessante. O Renato Boareto já coloca uma nova perspectiva, não só de acessar os direitos básicos do cidadão, mas também de fazer isso com o menor gasto possível, né, de energia e o menor impacto também ambiental. Então, aí a gente começa a abrir uma perspectiva para o que seria ou para o que será uma mobilidade sustentável, uma mobilidade eficiente. Então, nós temos que considerar, então, esses dois aspectos, esses dois atributos, né? O menor gasto de energia, e aí a gente pode traduzir tanto do ponto de vista de energia propriamente dita, de esforço, de custo, de tempo, como também a gente pode traduzir o menor impacto no meio ambiente de diversas formas, como, por exemplo, a própria qualidade do ar que nós respiramos, né? Então, alguns números que saltam aos olhos, esses números são muito variáveis de acordo com a metodologia dos trabalhos. Eu já vi trabalhos que indicam, né, perdas da ordem de 500 bilhões por ano, mas esse é um determinado estudo que foi feito que indica que o Brasil perde mais de 260 bilhões de reais por ano com congestionamentos, se a gente considerar só o tempo desperdiçado nesses congestionamentos, nessas retenções, né? Então, veja que esse valor é extraordinariamente elevado e certamente muito superior
ao necessário para melhorar a nossa própria mobilidade. Então, nós temos, na verdade, uma grande deseconomia. Então, isso é importante para a gente ficar atento, né? Quando a gente fala que não há recursos necessários no Brasil, no estado ou mesmo no nosso município para investir em transporte de qualidade ou para melhorar a mobilidade, na verdade, essa é uma afirmação um pouco questionável, porque a deseconomia que a imobilidade traz acaba sendo muito maior do que o valor necessário para melhorar a condição de mobilidade das pessoas e também, lembrando, né, não só das pessoas, mas também das cargas, né? Pois a economia urbana também depende, em grande parte, de uma boa mobilidade, de um bom sistema funcionando na cidade, e no nosso caso, na região metropolitana também, né? Uma pesquisa recente indica que BH é a segunda cidade com maior tempo de espera por ônibus. Foi uma pesquisa realizada pelo Movit, depois eu passo as referências em detalhes para vocês, né? Então, se a gente pegar como referência, né, de algumas pesquisas desses impactos da mobilidade ou da imobilidade no nosso dia a dia, a gente percebe, né, duas coisas muito interessantes. Primeiro, que a gente acaba consumindo grande parte da nossa jornada de trabalho nesse movimento chamado movimento pendular casa-trabalho, né? E principalmente as famílias de mais baixa renda, que acabam morando mais distantes das oportunidades, acabam consumindo maior tempo nessa jornada, maiores recursos, o que torna o sistema muito oneroso, tanto para o cidadão quanto para o próprio poder público, né, que precisa investir em sistemas com grandes extensões. Isso traz uma série de externalidades, como eu falei, essa deseconomia, né, a qualidade do ar que fica comprometida pelas emissões de gases de efeito estufa, e nós percebemos também nesse gráfico que a gente está vendo, que as pessoas saem muitas vezes, né, dos seus próprios municípios para poder acessar oportunidades de trabalho, de estudo, de saúde, de cultura em outros municípios também, né? Então, dando sequência aqui, a gente percebe alguns impactos, né? E aí nós não estamos esgotando a temática e por isso eu convido vocês novamente para poder participar também dessa nossa interação. Eu só estou tentando passar para o segundo slide aqui. Peraí, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Tá. Opa, passei para o slide errado aqui. Isso, desculpa. Então, a gente percebe coisas da tecnologia, né? Alguns impactos sem esgotar o tema, né? O tempo perdido nos deslocamentos, como eu disse, gera uma deseconomia. A imobilidade urbana, né? Ela custa, como a gente viu naquela pesquisa, mais de 260 bi em termos de tempo perdido, e ela traz um impacto da ordem de quase 500 bilhões de reais anual, né? Uma pessoa acaba perdendo muito tempo nesse movimento pendular, então, aí uma pesquisa que indica que ela perde mais de 30 dias por ano no trânsito. O custo das passagens de ônibus compromete, principalmente para as famílias de mais baixa renda, né? Uma renda compromete parte expressiva da renda, principalmente quem mora nas áreas periféricas, mais distantes, ou mesmo em outros municípios, o que acaba impactando, se nós pararmos para pensar, até na própria empregabilidade, seja por conta do tempo que nós gastamos para acessar as oportunidades de trabalho e renda, ou mesmo no custo, né? Então, quais seriam os impactos dessa imobilidade, eu estou colocando até entre parênteses aí, né, na vida das pessoas? Então, vamos ver se vocês conseguem aí pelo QR Code acessar. Eu acho que antes teve uma pergunta de, na sua opinião, o transporte é um direito do cidadão? Tinha um quiz aí de sim e não. Não sei se vocês conseguem passar por ele. E depois, quais os impactos da imobilidade na vida das pessoas. Vamos ver se a gente consegue o retorno aí de vocês para essa pesquisa, apontando o QR Code. Opa! Vamos tentar aqui. Eu estou tentando passar para o meu. Deu algum problema aqui. Espera aí.
Isso, já está começando a participação aqui, ó. Vamos ver os resultados. Quais os impactos da imobilidade? Então, já trouxeram aí estresse, vamos ver o que mais que está vindo. Enquanto vocês vão começando aí, tempo, dinheiro, olha que bacana. Muito bom contar com a participação de vocês, né? Eu acho que isso torna a nossa conversa, né, mais interessante, mais dinâmica, mais interativa. Então, olha o que vocês estão trazendo, né? Não sou eu que estou dizendo isso, mas vai ao encontro do que também as pesquisas e do que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Então, essa imobilidade acaba trazendo estresse, né? Impacta na questão, como a gente disse, da empregabilidade, cansaço, né? Consome recursos, então alguém colocou dinheiro, compromete a qualidade de vida, alguém colocou baixa qualidade de vida, e assim por diante. Vamos continuar aqui no nosso slide. Manu, você muda para a gente, para o slide. Isso, joia, enquanto o pessoal vai participando. Então, pessoal, talvez a principal mensagem que eu tenha para compartilhar para vocês é mostrar como que a cidade funciona e, como vocês viram, como que a mobilidade e o transporte são fundamentais para garantir o bom funcionamento da cidade, do tecido urbano, e, especialmente, impactar positivamente a nossa qualidade de vida, né? Então, para isso é importante a gente ter uma noção de como que todas essas temáticas estão interligadas. Então, eu brinco aí, que país é esse, né? Nós precisamos conhecer o nosso país, o nosso estado, o nosso município, qual que é a nossa realidade de fato, né? Então, já sabemos que somos um país predominantemente urbano, né? Mais de 80% das pessoas vivem nas cidades, né? No caso de Belo Horizonte, nós temos uma população praticamente toda urbana, né? Todo o tecido urbano. Aqui a gente vê a região metropolitana, uma imagem bem simplificada, onde a mancha vermelha é a mancha densamente ocupada. Então, a gente percebe que praticamente todo o tecido urbano de Belo Horizonte já é densamente ocupado, e a gente vê como que isso se espraia, né? Principalmente na direção aí da esquerda, na direção oeste, né? Em direção a Betim e Contagem, um pouco também na direção sul, já com essa conurbação com Nova Lima, ou mesmo na direção norte, a gente consegue ver algumas manchas bem definidas aí, né, nos municípios de Santa Luzia, ou mesmo mais ao norte, né, Lagoa Santa, ou mesmo onde está o aeroporto de Confins. Então, a gente percebe que há, sim, um movimento de dentro para fora, né? Ou seja, a gente começa a perceber que as oportunidades estão predominantemente localizadas na área central e principalmente na região centro-sul de Belo Horizonte, e elas vão se espraiando em alguns eixos aí ao longo da nossa região metropolitana. Esse é um fenômeno que acontece de forma muito similar em quase todas as nossas capitais brasileiras. Eu peguei aqui como exemplo, por exemplo, a cidade de Fortaleza, onde fica muito claro no mapa à esquerda, a gente percebe como que a população está concentrada já na periferia do município, onde tem esse verde mais escuro, onde há uma densidade em termos de moradia mais elevada. No entanto, no mapa da direita, onde a gente vê de azulzinho, a gente percebe que uma porção central da cidade é onde concentra o maior volume de empregos, de oportunidade de trabalho e renda. Então, esse é um fenômeno que acontece também na região metropolitana de Belo Horizonte e acontece nas principais capitais brasileiras, onde há um desequilíbrio entre o local da moradia e o local das oportunidades, né? Então, como a gente fala em moradia, a gente percebe que esse é um tema central também quando a gente quer lidar com transporte e mobilidade, né? Então, não basta pensar numa mobilidade só melhorando os meios, né, para se locomover, ou seja, os equipamentos, a integração, a tarifa, a velocidade, o tempo, mas também a gente precisa conectar essa temática dos meios com a temática do planejamento e da gestão do tecido urbano e metropolitano, porque se as pessoas moram, em grande parte, distantes dessas oportunidades, nós vamos ter um meio com uma extensão muito elevada e com
inúmeros, né, problemas, dificuldades e desafios para vencer esse desequilíbrio entre o planejamento, a gestão urbana e a mobilidade. Então, nesse aspecto, eu destaco a importância da questão habitacional. Então, nós escutamos diariamente falar sobre o déficit habitacional, né, que seria a falta de moradia. Né? Então, a gente percebe que no Brasil, mais de 6 milhões de domicílios em termos de déficit. Mas se a gente olhar o aspecto da qualidade dessas moradias, né, ou seja, o chamado aí pela Fundação João Pinheiro, numa pesquisa recente, como inadequação de domicílios, seja ele a inadequação da própria edificação ou a inadequação da infraestrutura, ou seja, às vezes a pessoa tem uma moradia, mas está num local desprovido da infraestrutura básica, do saneamento, do sistema de transporte, da coleta de resíduos, né, da energia, da água e assim por diante. Então, a gente percebe que nós temos aí um problema de inadequação de quase 25 milhões de domicílios. Se a gente pegar, em média, 3,3 a 4 pessoas por domicílio, nós estamos falando que o problema da habitação está na centralidade dos desafios urbanos e, por que não, da própria mobilidade, né? Então, nós temos aí só em Minas Gerais, né, um déficit da ordem de 500 mil habitações, né, só na região metropolitana mais de 130 mil domicílios de déficit habitacional, mas se a gente considerar a inadequação, esse número é muito maior. E aí nós temos que também considerar que a pandemia escancarou e tornou ainda mais grave, mais agudo esse desafio da qualidade de vida nas cidades, né? Então, ela acabou escancarando, como a gente vê em algumas chamadas, né, jornalísticas, a pandemia escancarou dificuldades sanitárias, precariedade das moradias, ressaltou essa desigualdade socioambiental, essa segregação urbana, mas também criou, para alguns especialistas, uma janela de oportunidade, no sentido de que ela jogou luz sobre o problema e nós temos talvez um pouco mais de percepção da dimensão e até mesmo das ferramentas para enfrentar esse problema. Não é diferente no campo do saneamento, onde das cidades das maiores cidades brasileiras, a gente ainda desperdiça água, trata um percentual relativamente pequeno do nosso esgoto, para não dizer a questão dos resíduos, né? Nós temos ainda um problema de descarte inadequado do nosso lixo, dos nossos resíduos sólidos, além de um desperdício de oportunidades em termos de reaproveitamento, reutilização, reciclagem ou mesmo tratamento desses lixos. E esse é o panorama aqui de Belo Horizonte, algumas fotos que eu tirei, e não se espantem que esse é o modelo correto de destinação atualmente dos resíduos sólidos em Belo Horizonte, em sacos, né, que são dispostos em frente ao estabelecimento, seja ele comercial ou domicílio, né? Mas isso acaba trazendo uma série de impactos, principalmente num dia de chuva, por exemplo, né? E os resultados, não só por conta dos resíduos, mas agravados também por conta dos resíduos, por conta da drenagem urbana, por conta da impermeabilização do solo, por conta da fragilidade no planejamento e na gestão, nós temos aí essas cenas que se repetem a cada ano, né? E aí nós temos um estudo da própria Prefeitura de Belo Horizonte, que em 2016 realizou uma análise das vulnerabilidades às mudanças climáticas. O que nós estamos chamando de vulnerabilidade nesse estudo? 4 componentes principais, né? Que seriam os riscos em relação ao deslizamento de terra, em relação às inundações, em relação aos efeitos de ilha de calor, ou mesmo um problema que nós estamos vivenciando muito fortemente nessa época do ano, são os vetores de doenças como dengue e chikungunya. E a gente percebe que até 2030, se esta política não for alterada, nós teremos cerca de 60% de todos os bairros de BH numa situação de alta vulnerabilidade às mudanças climáticas. E justamente essas áreas mais vermelhas, vocês podem ver no mapa um pouco ao lado, elas indicam uma coincidência, né, ou não tão coincidência assim, né, de que justamente as áreas ocupadas pelas famílias de mais baixa renda estarão numa condição de alta vulnerabilidade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nós temos já um diagnóstico feito, um cenário extremamente preocupante, e nós precisamos mudar, então, as estratégias, as ferramentas e mesmo as políticas e ações
para o enfrentamento adequado dessa questão. Bom, e aí nós estamos falando também, como eu disse já no início, do impacto na qualidade do ar e na saúde, né, de quem vive nas cidades. Então veja que o inventário de gases de efeito estufa de Belo Horizonte indicou que mais da metade de todas as emissões de BH, todas as emissões de gases de efeito estufa, tem origem no setor de transporte. Então esse passa a ser um tema-chave nas cidades, a questão das emissões de gases de efeito estufa, né, provenientes desse setor de transporte, seja ele do transporte de passageiros, do transporte rodoviário, né, do carro, da moto, do ônibus. Então, esse é um fator-chave para a qualidade de vida na cidade, tendo em vista que não só os gases de efeito estufa, mas a poluição estão fortemente atrelados ao setor de transportes, né? Além da questão, digamos, da poluição, nós temos também a questão da educação, né? Então, veja que nós temos um transporte coletivo que ainda tem uma série de deficiências, seja no embarque, no desembarque, mesmo no material rodante, né? No equipamento, no ônibus, né? Ou mesmo a questão da educação. Veja que nessa imagem nós temos uma ciclovia, mas o cidadão insiste em parar rapidinho, 5 minutos, só para fazer uma carga, uma descarga, ou atender alguém rapidamente na ciclovia, né? Então, nós temos aí uma questão, né, onde a habitação ela acaba estando no centro, né, de todas as questões, tanto da mobilidade e acessibilidade, como a gente viu, saneamento, meio ambiente, regularização fundiária, várias temáticas que se interligam, né? Então, por conta aí até do tempo, eu vou dar uma pequena acelerada, mas destacar, né, a cidade. A cidade, o que é, né? É o local de encontro das pessoas, de troca de conhecimento, de troca de mercadorias, de serviços. É o local onde tudo acontece. Isso tudo deveria estar integrado. Mas, infelizmente, com o tempo, a gente vai tanto setorizando a cidade, né? Ou seja, o local dos bares, o lugar dos hotéis, o local das indústrias, o local das oportunidades de emprego e o local da moradia, fazendo, então, uma separação do nosso tecido urbano por áreas temáticas, o que acaba dificultando, porque ao longo de um dia a gente acaba tendo que passar por todas essas temáticas, né? Então eu moro, eu trabalho, eu estudo, eu acesso à educação, eu preciso da cultura, então isso tudo deveria estar integrado. E além disso, a questão da renda, o preço do acesso à moradia acaba também segregando esse espaço de forma que você acaba morando não aonde precisa morar, mas aonde o seu bolso, a sua renda, permite essa moradia, né? Não à toa, a gente tem na região metropolitana uma situação hoje que a gente chama de uma metrópole basicamente monocêntrica, né? Então, você tem várias linhas de desejo, várias linhas de necessidade que fazem com que as pessoas se desloquem da periferia e dos municípios do entorno para, principalmente, a região central de Belo Horizonte. O ideal é que a gente tivesse uma metrópole policêntrica, como essa imagem do fundo, não diminuindo a importância, a relevância econômica, cultural, social da área central, mas promovendo o desenvolvimento de novas centralidades, de forma que você tenha que se deslocar menos em termos de distância e de tempo, né? Bom, então nós temos aí, né, essa imagem esquemática, né? No centro, as oportunidades concentradas, as moradias vão se organizando no entorno, mas por conta da renda, você acaba tendo esse efeito que eu chamei de espraiamento, né? E aí nós temos uma situação, uma lógica bastante perversa, né? Nós temos essa fragilidade no planejamento e na gestão urbana, uma ruptura, né, e um afastamento dessas principais funções urbanas. Com isso, nós temos uma dificuldade, seja em termos até mesmo de custo, né, de levar toda a infraestrutura para as áreas mais longínquas, principalmente aí os sistemas de transporte. Com isso, o transporte acaba tendo uma capilaridade muito, muito comprometida e as pessoas não encontram alternativas no transporte coletivo para se locomover no cotidiano. Então, essa baixa qualidade do transporte, aumento de tarifa, porque quanto mais distante, mais caro, né? A dificuldade de levar essa infraestrutura e mesmo os incentivos que a gente vê em termos até de impostos, né, para poder financiar e subsidiar o transporte individual,
acabam fazendo com que o cidadão troque o transporte coletivo, quando possível, pelo individual, né, pelo carro e pela moto, e que vai na contramão daquilo que preconiza, né, a nossa política nacional de mobilidade urbana, que é priorizar os sistemas de transporte coletivo e os não motorizados. Então, nós estamos promovendo uma política às avessas daquilo que a Política Nacional de Mobilidade Urbana preconiza. Com isso, nós temos mais engarrafamento, claro, de uma forma mais simplificada, e falando justamente agora, né, dentro do contexto da Câmara Municipal de Belo Horizonte, muitas vezes o cidadão demanda para a Câmara, demanda para os políticos, demanda para as lideranças um modelo que eu chamo de lógica perversa, porque ele demanda o asfaltamento, ele demanda a melhoria do acesso para o transporte individual, né, ao invés de demandar possibilidades da gente fazer isso pelo transporte coletivo, né? Então, não é à toa que a cidade parou e continuar parando enquanto a gente mantiver esta lógica, né? Então, o que nós vemos, né? Duas grandes Belo Horizontes, né? A Belo Horizonte dessa foto menor, o nosso cartão postal maravilhoso, a Praça da Liberdade, onde toda a infraestrutura está instalada, seja em termos de mobilidade, nós temos transporte coletivo, fibra ótica, iluminação de LED, saneamento, cultura, lazer, oportunidade de trabalho e emprego, mas a fotografia real de Belo Horizonte, ela é muito distinta desse panorama que a gente vê de uma determinada área da cidade, né? A grande Belo Horizonte é desprovida de infraestrutura, de mobilidade, de saneamento, de uma série de questões que são consideradas básicas, né? Bom, e aí eu coloco essa frase do Einstein para a gente refletir, né? Onde ele diz que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, é o momento da gente refletir. Claro que a história é importante, a tradição é importante, né? A nossa cultura é fundamental, mas a gente precisa refletir se a gente não reproduz as mesmas fórmulas do passado esperando resultados diferentes. Talvez seja a hora também de entrar com novos instrumentos, novas orientações, dada aí a necessidade do presente, né? Então, vamos lá ver se a gente consegue um pouquinho mais de participação de vocês, né? Eu queria saber se vocês deixariam de utilizar o carro ou a moto durante a semana, né? Durante esse trajeto casa-trabalho, casa-estudo, se houvesse um bom sistema de transporte coletivo. Qual que é a opinião de vocês? Eu vou colocar aqui, tentar colocar na outra tela, é o nosso último quiz de hoje. Então, vamos ver o que vocês me dizem sobre isso. Então, as respostas são, com certeza, vocês deixariam o carro ou a moto durante a semana, se houvesse um bom sistema de transporte, provavelmente ou de jeito nenhum. Tá? Então, enquanto vocês vão respondendo, nós vamos caminhando aqui. Vou esperar mais um pouco, é bacana, né, compartilhar essas respostas. É para falar a verdade, hein, gente? Não é em teoria, não, é na prática. Se houver um bom sistema de transporte coletivo em Belo Horizonte, na região metropolitana, vocês deixariam o carro ou a moto em casa? Né? Por enquanto, com certeza está ganhando. Então, vamos lá. Vou passar para a apresentação e daqui a pouco eu volto nas respostas enquanto vocês vão preenchendo, né? Não deixem de participar, não. Então, vamos escutar aqui o que disse uma pergunta similar à que foi feita para vocês, né? Em relação... essa pesquisa foi feita na cidade de São Paulo e eu trouxe justamente ela porque a gente tem a impressão de que São Paulo, né, por todos os problemas, as pessoas teriam muita dificuldade de deixar o carro em casa, né? Mas se a gente pegar as respostas, olha, 39% dos entrevistados com certeza deixaria de usar o carro se houvesse uma boa alternativa de transporte público, e 30% provavelmente. Então, se a gente pegar o com certeza e o provavelmente, nós temos aí 2/3 dos entrevistados que têm uma grande chance de deixar o carro em casa. Então, isso quebra um pouco aquela percepção de que nós temos a cultura do automóvel ou a cultura da moto, né? A gente pode até ter a cultura, né, de desejar este bem, mas as pessoas têm também a inteligência, a percepção de que um transporte coletivo de qualidade ele acaba sendo mais econômico,
mais eficiente, menos poluente e talvez uma melhor opção de transporte se ele for uma alternativa de boa qualidade. E aí, boa qualidade, nós estamos decompondo em quais fatores, né? Então, vamos acompanhar numa outra pesquisa, né? O que seria uma boa qualidade do transporte coletivo? Vamos abrir aqui. Só enquanto isso, eu vou voltar na nossa tela da pesquisa. Manu, isso, só para a gente ir acompanhando aí. Então, segundo vocês, com certeza, a maior parte deixaria. Provavelmente, né? Então, se a gente juntar o com certeza e o provavelmente, nós vamos ter um retorno similar ao de São Paulo, né? Então, isso mostra que as pessoas estão abertas a essa alternativa. Então, vamos voltar na nossa tela principal agora. Então, vamos ver os motivos nessa pesquisa realizada pela CNT, NTU, em 2017, antes da pandemia, os motivos que fazem com que as pessoas substituam o ônibus por outros modos de transporte, né? Então, segundo as pessoas, falta de flexibilidade nos serviços, rotas e horários incompatíveis, o preço elevado da passagem, o pouco conforto, tempo elevado de viagem, baixa confiabilidade, ou seja, muitos atrasos, né, insegurança, violência. Então, veja que por meio dessas respostas, a gente tem os vetores que a gente precisa melhorar no transporte coletivo para que ele seja mais atraente, né, e tenha a adesão de maior parte de pessoas, porque as pessoas deixaram de utilizar o transporte coletivo, o ônibus, por conta disso, né? Falta de rotas e horários adequados, preço da tarifa, pouco conforto, muito tempo de viagem, baixa confiabilidade, insegurança, violência, né? Então, claro que você não vai conseguir solucionar todos os problemas imediatamente, mas melhorando essa relação, você já começa a ter uma série de pessoas, né, que deixaram o ônibus voltando para o sistema. E quanto mais gente utilizando o sistema, menos deficitário ele fica, mais importante ele se torna no nosso dia a dia e provavelmente maior atenção, inclusive, do poder público, né? Uma outra questão, né? A lotação, né? Qual que é o principal problema a ser resolvido nos ônibus, né? Também uma pesquisa de São Paulo. Então, segundo as pessoas, os principais problemas seriam lotação, preço da tarifa, frequência, então muito similar às respostas anteriores, né? Então, para a gente finalizar, que meu tempo aqui já se esgotou, né? Só para a gente pincelar aqui alguns princípios e conceitos que podem orientar essa mobilidade urbana, baseada numa publicação do Jan Gehl, que é um urbanista dinamarquês bem renomado, na sua publicação que chama Cidade Somos Nós, de 2010, né? Então, claro, a atenção, né, para a mobilidade ativa, né, ou seja, andar a pé, de bike, né, utilizar sempre o transporte coletivo, né, então tá esse vá de ônibus, estabelecer limites, ou seja, a cidade precisa ser organizada também para que o pedestre tenha segurança, o ciclista tenha segurança, a acessibilidade em relação ao transporte coletivo, né, os embarques e desembarques de ônibus sejam rápidos, seguros, protegidos das intempéries, né, da chuva, do sol. A questão da economia urbana é fundamental, né, e assim por diante. Então, nós temos aqui também a questão da mistura de usos, para a gente não ter nem a segregação de usos, como a gente viu lá naquele gráfico nosso, nem a segregação espacial, e aí, para isso, a gente precisa de instrumentos, né, para favorecer a habitação, especialmente a habitação de interesse social, né? Estar atento para os diversos vazios urbanos e fazer investimentos que tenham qualidade, que possam ter durabilidade também. E, por último, mas não menos importante, né, a questão que eu chamo do planejamento participativo e colaborativo. Não tem como construir essa nova política, essa nova orientação dentro de gabinetes, né, somente por especialistas, mas majoritariamente por meio de um planejamento participativo e colaborativo, e alguns exemplos aí de processos que eu já participei, inclusive aqui em BH, né, com a participação de crianças, de adultos, de lideranças, de público em geral, pensando e ajudando a planejar o futuro de Belo Horizonte. Então, é essa mensagem que eu trago nesse primeiro bloco para vocês e agradeço muito pela oportunidade. Professor, excelente posição.
São reflexões extremamente valiosas. A maioria dos presentes aqui vivem, né, em grandes centros urbanos e com certeza sentem as repercussões dessas externalidades que o senhor apontou. A interação, foi extremamente interessante, apontou isso, né? Que o tanto que os problemas de ordem urbanística, em especial os advindos dos problemas de mobilidade urbana, têm impacto nas nossas vidas e principalmente na nossa qualidade de vida. Às vezes a gente não para refletir sobre como a ordenação urbana, ou nesse caso a desordem urbana, impacta na nossa qualidade de vida, mas essa reflexão que o senhor propôs aqui foi extremamente valiosa para a gente pensar um bocado nisso. E voltando a falar da poluição advinda da mobilidade urbana, a gente vê como isso tem impacto na nossa qualidade de vida e principalmente na nossa saúde. E aí eu vou aproveitar já para passar a palavra para o professor Eduardo Javier, que é CEO da Bravo Motor Company, é uma empresa que desenvolve baterias de lítio e veículos elétricos no conceito de eficiência aumentada. O professor Eduardo atua na inovação para a descarbonização das cidades desde 2012 e ele vai conversar com a gente sobre os benefícios da eletrificação das frotas dos veículos que nós usamos é, nas cidades. A gente sabe que o uso de carros elétricos está alinhado a critérios de sustentabilidade, né, adotados em todo o mundo. E se resume à utilização de uma matriz energética mais limpa e sustentável. Então, eu vou passar a palavra para o professor Eduardo Javier Munhoz para poder conversar com a gente sobre os benefícios do uso dos carros elétricos. Bom, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Manuela. É bom que o Sérgio fez um trabalho excelente, né, para descrever bem o tamanho do problema. E a gente tem trabalhado muito em cima disso e eu gosto que sempre mais alguém que planteia as coisas, porque assim não parece que a gente está ajeitando as coisas para nos favorecer, né? E a realidade é que a gente está trabalhando no desenvolvimento da solução ao problema com muito foco e muita paixão no problema e não na solução, né? Sempre nós explicamos que a Bravo Motor Company ela nasceu e é uma empresa de inovação aplicada à descarbonização das cidades. Acontece que nós achamos que, por enquanto, ninguém provou o contrário, que os veículos elétricos, portanto, as baterias de lítio como coração dessa atividade, obviamente que organizadas em uma solução diferente, né? Nós sempre explicamos que o pior que pode acontecer com a gente é tentar eletrificar o que nós temos hoje, porque se a gente fizer isso, tudo que falou Sérgio agora seria todo. Basicamente, a gente estaria cometendo os mesmos pecados, só que sem contaminação, né? Às vezes a gente também fala muito só sobre CO2, mas tem outros gases e outros tipos de contaminação nessa poluição do ar que são também muito mais perigosos, inclusive para a saúde humana, como os NOx ou os próprios particulados, né, no caso do diesel. O que fica muito claro para todos nós que atuamos há tanto tempo nisso, e tenho certeza que o Sérgio também deve ter escutado isso aí na COP, vamos falar com certeza depois sobre isso mais tarde, mas quando você consegue se reunir com todas as cabeças pensantes ao redor desse problema, dessa temática em um só lugar, o que você percebe é que aquilo que você achava que era um problema seu é um problema de todos, né? Todos têm o mesmo problema. Então, é um pouco apaixonante também que comecem a surgir soluções que se adequem à cidade em si mesma, né? Mas que entendendo que é um problema global e que tem outros que levam mais tempo do que a gente pensando nisso e que não precisamos inventar a roda dos velhos. A descarbonização, em termos mais amplos, né, e mais gerais, ela tem a ver também com problemas que o Sérgio descreveu agora, como lixo, como tratamento de esgoto. Nós sempre dizemos em nossa indústria que se tem fedor, é energia desperdiçada, né? É esse que alguma coisa está apodrecendo e a gente não está capturando o gás, né, para poder gerar energia com isso. Mas basicamente o problema
da mobilidade, assim como o Sérgio colocou agora, né? Nós temos mais de 60% em média das emissões são decorrência da mobilidade e da energia, né? Que outro problema sério que nós temos é o acesso à energia, né? O acesso à energia determina também qualidade de vida e uma série de outras questões. Então, eu fiquei bastante feliz de ver, sempre eu tenho visto palestras do Sérgio na Fundação do Cabral, então eu sempre uso essa ferramenta aí de interação com o público, que é muito boa, porque não faz mais do que confirmar que você está no caminho certo ou não, confirmar que você está no caminho errado. No nosso caso, ele reforça muito que a gente está no caminho certo, porque o que as pessoas expressam e pensam está muito em linha com o que a gente vem desenvolvendo. Diretamente já entrando na questão, eh, nós vemos pensando, estou aqui em Belo Horizonte, já tenho 1 ano e meio, eh, estou em temas de ambientais e descarbonização há mais de 20 anos, né? Em descarbonização os últimos 11. Então, é muito importante nós entendermos que, assim como o Sérgio deixou bem claro, o problema é extremamente complexo. A solução à descarbonização urbana é extremadamente complexa. E a solução não pode ser simples. Não tem problemas complexos com soluções simples, né? A solução também é uma solução que precisa que a gente meta a mão a todas as ferramentas que nós temos disponíveis e usar elas de forma conjunta e organizada, vamos dizer assim. Em 2017, o Bravo Auto Company tomou a decisão, na época nós tínhamos uma unidade de negócios que era uma unidade de negócios de mobilidade, tipo qualquer plataforma, essas que vocês conhecem hoje. Mas nós entendemos que, assim como o Sérgio disse que na Constituição Nacional, né, o transporte é um direito, né, garantido, nós entendemos que é um direito humano, né, a mobilidade é um direito humano. Sem mobilidade, você não tem mobilidade social. É difícil a pessoa que está pobre sair para uma classe média se não tiver uma melhor mobilidade. Porque a mobilidade é ruim, e aí estava bem claro no caso que o Sérgio estava explicando, faz com que a pessoa perca muito tempo, né? As pessoas mais pobres perdem 4 horas, 5 horas do seu dia se locomovendo, produto de deficiência, obviamente, da questão de mobilidade, mas também produto de uma deficiência na reorganização urbana, né? Que é extremamente necessária. Mas como que uma pessoa que passa 5 horas no trânsito ou no trânsito ou se locomovendo e em um sistema de locomoção que não é confortável, que não é nem sequer perto do ideal, nem sequer digno às vezes, pode pensar em se qualificar, por exemplo, né? Pode pensar em passar mais tempo com seus filhos e criar eles melhor, ou como pode pensar em ter uma saúde mental mais ordenada, né, para poder repensar a sua vida, ler um livro, sei lá, ver um filme. Essas pessoas não têm tempo para nada. Então, é evidente que a gente trouxe ou atraiu, né, todas as pessoas do campo e do interior às grandes cidades em procura de uma vida melhor, e a única coisa que a gente fez foi piorar o dia de todo mundo. Então, dito isso, e entendendo que a mobilidade que nós temos hoje está falida, né? A forma que a gente se locomove hoje, que a gente movimenta não só pessoas, sino também mercadorias, e depois eu vou um pouquinho mais longe, ela está toda errada, né? A gente tem 90% dos veículos na rua com uma pessoa só dentro, e esses veículos 90% do tempo estão estacionados. Quer dizer que a gente está fazendo alguma coisa de muito errado e ineficiente, né? Agora, quando as plataformas de mobilidade mais assertivas, vamos dizer, mais confiáveis surgiram, que você poderia dizer, bom, eu chamo um veículo, ele está aqui em 5 minutos, eu vou demorar tanto a chegar que me deixa na porta, né?
A grande mudança disso aí, qual foi? Na origem e na teoria, você pensava que isso resolveria parte do last mile problem, né, do problema da última milha, e que ia reduzir o trânsito, porque mais pessoas iam deixar de usar seu carro particular para passar a utilizar veículos compartilhados no entorno da cidade, e isso traria um benefício importante. A realidade foi um pouco oposta a isso. A gente tirou pessoas do transporte público para se mobilizar em veículos individuais compartilhados, e criou mais trânsito na cidade. E isso aí os estudos já mostram isso, né? Que e já tem tempo, não de agora, senão lá em 2014, 2015 começaram os primeiros estudos que determinavam que essas plataformas tinham aumentado o trânsito das cidades e que tinham tirado pessoas do transporte público e não do seu carro particular. É claro que nós temos uma grande oportunidade aqui, que é principalmente que nas novas gerações ter um veículo não está dentro das prioridades, especialmente das novas gerações que moram nas cidades grandes. Então, essa aí já é uma vantagem. Nós precisamos agora criar infraestrutura, porque o transporte é infraestrutura. É um equipamento público. Então, nós precisamos criar um sistema de mobilidade e de transporte que venha a fazer com que ricos e pobres utilizem a mesma plataforma. Não sei se os mesmos veículos, mas sim a mesma plataforma, a mesma forma de se locomover. Eu escutei uma vez uma frase muito boa que diz que país rico não é aquele no qual todo mundo tem um carro bom, senão é aquele no qual todo mundo viaja no mesmo transporte. E isso poderia trazer à cabeça cidades como Londres, como Paris, que tem uma robusta linha de transporte público, e você vai encontrar tanto o rico quanto o pobre viajando no mesmo metrô, né? Ou no mesmo ônibus. Mas, Manu, tu me permite aí compartilhar aí a apresentação? Eu não vou fazer a apresentação inteira, porque eu prefiro a troca de ideias, mas tem algumas coisas que sim eu quero mostrar. Estamos com esse projeto de Descarbonize Belo Horizonte, a nossa plataforma de mobilidade, que eu comecei a explicar e não terminei de explicar, sempre faço a mesma coisa, né? Nós achamos que o direito à mobilidade era um direito humano, portanto, a gente transformou aquela plataforma de mobilidade, que era uma unidade de negócios da Motor Company, em uma fundação que se chama EV Share Foundation. Então, a EV Share, que é Electricity and Vehicle Share, ou Share em inglês é compartilhar, então, compartilhamento de veículos elétricos seria e de energia, né? Seria a origem da plataforma. Obviamente que depois ela se transformou em uma espécie de sistema operacional da cidade, né? Uma coisa bem mais complexa, mas nesse estudo, nessa necessidade, né, que nós encontramos de achar soluções para as cidades para poder adotar de forma mais fácil uma mobilidade melhor, primeiro, né? Que, de novo, eletrificar a mobilidade seria o pior erro que nós poderíamos cometer na história. Nós precisamos mudar a mobilidade enquanto a gente eletrifica ela em um processo de transição. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar a mobilidade, começar a mudar realmente como ela se comporta, né? O Descarbonize Belo Horizonte foi um projeto que a gente apresentou junto com a prefeitura e algumas organizações lideradas pela Fundep, e no Congresso do SAE, junto com a Catapult do Reino Unido, foi considerada um dos 3 melhores projetos do Brasil. Tanto Belo Horizonte teve essa vitória. Ele está apresentando um projeto que é qualificado como um dos 3 melhores do país. Mas aí eu quero apresentar um pouco o que é a IBShare. A IBShare é uma organização sem fins lucrativos que nós criamos para resolver problemas relacionados com mobilidade, energia e segurança pública. E você vai dizer que tem a ver segurança pública com mobilidade. Bom, o Sérgio explicou aí que é muito importante a segurança pública, né, para que a mobilidade seja uma mobilidade compartilhada, porque as pessoas deixam de usar justamente por falta de segurança. Então,
se você soma isso, que a mobilidade urbana sustentável, ela se compõe de veículos elétricos, de carregadores, de energia renovável distribuída, todos esses equipamentos são extremamente caros, e se uma cidade sem segurança vai sofrer vandalismo, destruição, e vai fazer inviável o projeto. Então, nós metimos isso aí, esses conceitos aí, sendo que nos objetivos de máxima dentro da Viché, nós temos uma mobilidade elétrica compartilhada, conectada, algum dia autônoma. Aí você vai dizer, mas os taxistas vão matar vocês. Não, os taxistas, uma vez que entendem o que a gente está fazendo, são os maiores amigos, né? Ou os mesmos motoristas de ônibus. Uma mobilidade compartilhada, sustentável, que é o que a gente procura, precisa de muitos mais funcionários de assistência à rede, porque vão precisar muito mais veículos disponíveis do que nós temos hoje. Você vai pensar, mas esse cara é doido. Se o carro é autônomo, para que quer dizer motorista? Não, mas o motorista não vai ser mais motorista, ele vai ser assistente de logística e manutenção, e vai tomar conta, em vez de um veículo, de 5 ou de 10. Ele não vai estar mais o dia inteiro no trânsito, senão que em certos tempos do dia ele vai fazer justamente que ser assistente da logística e da manutenção do veículo. Então, nós temos, obviamente, como toda grande revolução industrial, ela destruiu empregos e criou outros. E nessa criação desses outros, nós precisamos requalificar pessoas, isso é uma preocupação que nós temos há muito tempo. É, é importante entender que nós temos, para toda solução, é uma solução de ecossistema, né? Os ecossistemas, eles têm a ver com diferentes atores que têm a ver um com o outro, mas que nem sempre se conversam, né? E esse é o problema, às vezes é esse, que o ecossistema pode ser funcional e orgânico, ou pode ser disfuncional, apesar de ser um ecossistema. Então, é muito importante para nós, no sentido de mudar a mobilidade numa cidade, e começar a entender os diferentes atores e o que essa nova mobilidade gera. Mas, independentemente do ecossistema, que é formado por veículos, por geração de energia distribuída, por carregadores, no caso, uma mobilidade elétrica, não? Você pode ter também uma transição, vai ter hibridez, vai ter algum veículo que vai ter um gerador a etanol online para on-board, para poder gerar energia para que o veículo elétrico possa fazer mais quilômetros em aqueles veículos que são necessários mais quilômetros. Nós temos uma transição tecnológica, né, que tem que aproveitar de tudo que está disponível. Então, se o etanol é mais verde que a gasolina, vamos usar etanol como vetor de transição no meio dessa transição geral que significa eletrificar tudo. Mas o mais importante é entender que quando a gente conecta o ecossistema, nós vamos começar a ter uma geração de informação, de dados, primeiro, né? Quando você tem, você deve ter escutado aí o conceito de Big Data, né? Big Data é a quantidade de dados absurdo que a conectividade na internet gera a partir de quem se conecta e tudo que está interagindo no ecossistema. Esses dados, você vê a nuvem aí, né? Vocês vão à nuvem e dentro da nuvem você tem como acessar a eles. E se você processar esses dados e transformar eles em informação, ela tem valor. E a gente não entende ainda quanto que o valor que toda essa informação tem e a quantidade de novos negócios que vão surgir a partir dessa informação que a gente vai criar nessa conectividade. Por isso que é tão importante ser pioneiro nisso aqui. Porque isso aqui está acontecendo e já outros vão fazer, né? E os que fizeram primeiro, depois vão vender para outros. E senão a gente vai ter que comprar de alguém. Se a gente fizer primeiro, com certeza nós vamos virar muitas empresas que vão fazer parte desse ecossistema, processando dados para transformar ele em informação que tenha valor, né? E acho que isso aí acaba, se tem uma nova empresa, porque tem um novo serviço, se tem um novo serviço, porque alguém está somando valor a essa comunidade. Eu acho que isso é o grande, o apaixonante, eu diria, desse problema que nós vivemos, é que é um mundo de oportunidades ao mesmo tempo de uma grande dificuldade de solução. Por isso, quando você vê na decarbonização da cidade, né, integrando perfeitamente a mobilidade e a energia com contratos inteligentes, blockchain, aí começamos a encontrar
ferramentas, né? Essas são, em si mesmas não são soluções, são ferramentas que, bem utilizadas, vêm a trazer uma solução eficiente. Você vai dizer, mas esses dados todos, como que a gente faz para saber se um veículo comprou energia do Sérgio em vez de Manu? Bom, os veículos elétricos eles são computadores, e eles conseguem, conectados, né, nós conseguimos ler toda a informação de telemetria do veículo e escrever isso em um lugar onde ninguém possa alterar. E isso aí se chama blockchain, né? Depois vamos explicar um pouco mais sobre isso. Você fala muito nesses dias, virou febre da inteligência artificial, né? Mas a inteligência artificial está aí com a gente há muito tempo. Estamos falando de inteligência artificial, no nosso caso, desde 2013, 14. Sem sombra de dúvida, primeiro seria interessante a gente entender o que é, né? Mas, basicamente, é software criado por humanos, né? Que o que faz é processar dados em informação, ir a buscar informação em bases de dados, trazer ela e processar ela para disponibilizar para um objetivo específico. Então, quando nós temos esse tipo de ferramentas, nós começamos a ter coisas extremamente complexas de ser feitas só com pessoas, né? Nós estamos falando de, por exemplo, se a gente tivesse que contabilizar todos os quilowatt-hora que cada veículo consome, da onde que veio e qual o contrato que está por trás disso, a gente não poderia fazer isso com pessoas. Fazer isso com pessoas significa ter prédios inteiros de pessoas e essa falta de comunicação entre humanos, distração eu anotei, mas não me lembro onde. Isso aí seria extremamente complexo. Hoje você pode fazer de uma forma muito simplificada, né? Utilizando a inteligência artificial, utilizando do blockchain como tecnologia, e aí entra uma questão que é os contratos inteligentes. O blockchain traz uma coisa ao transporte e à mobilidade que nós não achamos que fosse possível existir: transparência. Estamos cansados de escutar que um grandíssimo problema da mobilidade do transporte é a falta de transparência, de saber quanto que se gastou, quantas pessoas se movimentaram, onde a pessoa subiu, aonde a pessoa desceu. Bom, isso aí começa a ser resolvido e facilmente resolvido a partir de usar essas ferramentas de forma integrada. Por isso que a gente chamamos que a integração é a solução. Então, o blockchain que eu estava explicando agora, o blockchain, basicamente, para que fique claro para as pessoas comuns, como todos nós, que alguma vez tivemos que aprender, uma vez alguém me explicou isso: o blockchain é como se você tivesse um cartório que acompanha você o tempo inteiro e escrevesse e registrasse cada uma dos movimentos e transações que você acha são críticos para o negócio que você está empreendendo. Eu, caramba, isso seria caríssimo, né? Se só ia reconhecer uma assinatura, já dá trabalho e é caro. Não quero nem saber o que seria se ter um cara comigo escrevendo tudo que for crítico para desenvolver um negócio. Bom, o blockchain é isso, só que é automatizado, é online. Então, é só a gente assignar a tarefa a ele do que precisa ser registrado, como e aonde, que a tecnologia consegue fazer. E isso aí é muito é, empoderador, né? Porque agora eu posso comprar com o veículo que eu estou movimentando pacotes e pessoas, energia do teto solar do Sérgio. Porque o Sérgio está no escritório, não está usando a energia que o painel solar está usando, então eu posso comprar essa energia para incorporar no meu veículo, e essa energia ninguém mais pode comprar porque eu já comprei, eu já registrei aquilo em cartório, né? Registrei no blockchain. Então, isso aí também acontece com, por exemplo, por que nós não conseguimos renovar as frotas de ônibus? Porque a companhia está complicada economicamente, aí o banco não quer financiar, porque também a pessoa recebe o recurso e depois não sabe se pode pagar porque está complicado e não sei o quê. O que acontece se nós temos um contrato inteligente no qual, quando o Sérgio paga a sua passagem, o contrato inteligente distribui quanto desse percentual está reconhecido como prioridade de pagamento do veículo? Tanto, ok. Manda para o banco. Quanto que precisa para pagar o seguro? Manda para o seguro. Quanto que precisa para pagar a energia? Manda para a energia. Bom, quanto que ficou? Tanto. Bom, isso é para quem é? É para o operador do serviço. Pronto, vai para o operador.
Então, ninguém toca nesse dinheiro. Na realidade, os financiamentos começam a ser financiamentos à população, que é, em definitiva, que utiliza essa infraestrutura e que faz com que a infraestrutura venha prestar um serviço melhor para a população. Obviamente que isso aí tem engrenagem, né? A cidade deve, não deve ser, deve ser quem garanta que se vão vender passagens suficientes para pagar o sistema, por exemplo, né? Essas são algumas coisas que o BID, a CAF e outros organismos internacionais exigem para financiamento desse tipo, mas dinheiro, porque eu estava escutando o Sérgio aí, bom, nós perdemos 267 bilhões no trânsito. Bom, se a gente conseguir resolver parte desse problema, a gente paga a infraestrutura tudinho, né, Sérgio? É como dizer, bom, eu tenho que ir da cidade A à cidade B, mas no meio tem um rio e não tenho ponte. Então, para eu conseguir passar em algum lugar, eu tenho que fazer 400 quilômetros, sendo que em linha reta estamos a 15. Bom, quanto custa a ponte? É caro ou é barato? Né? Se eu tenho a ponte, eu vou poupar, sei lá, quantos milhões da minha economia e vou aumentar a produtividade. Bom, infraestrutura de transporte e de mobilidade é exatamente a mesma coisa. Só que essa conta aí não é feita, né? A gente não faz. Aqui vem outro conceito que é extremamente importante, né? Os créditos de carbono. Esses dias, e depois de uma grande certificadora como a Verra ter sido auditada o seu crédito de carbono e ter resultado em uma pobre valorização desses créditos, o mundo terminou a entender que a gente precisa de transparência nos créditos de carbono. E os créditos de carbono são extremamente necessários para a transição, né, de onde nós estamos a onde nós queremos ir. Então, se a gente vai reduzir emissões produto de uma decisão política de trocar, né, a motor a combustão interna por outro, ou uma fonte como a gasolina pelo etanol, nós temos que poder nos creditar dessa redução, porque tem poluidores que precisam comprar esses créditos. Então, esse dinheiro que devia vir ajudar a gente no financiamento, ele está disponível e tem muitos precisando comprar. Só que a transparência e a qualificação e a certeza que nós precisamos trazer a esse ecossistema, ele tem que ser total, porque senão vamos cometer os mesmos erros do passado que acabam fazendo um hype e uma descida, senão uma moda e uma descida estrepitosa do valor. Mas os créditos de carbono são uma componente importante disso aqui, porque a gente está falando de quê? De um cartório que registra e que faz transparente as transações em todos os sentidos. E se a gente consegue medir, a gente consegue melhorar, né? Tem uma máxima na engenharia que diz que tudo aquilo que pode ser medido pode ser melhorado. Aquilo que não se mede, não se pode melhorar. É difícil. Bom, no caso da qualidade do ar, né, das emissões, é exatamente isso. Nós precisamos começar a medir a qualidade do ar da cidade, para depois ver se as ações que a gente toma têm um efetivo resultado ou não, e se tiver um efetivo resultado, que esses créditos que foram tomados tenham que bater essa conta com o resultado, né? Porque senão alguma coisa está errada. Bom, essa transparência vai fazer com que trilhões de dólares flujam para a economia verde. Bom, estamos falando de utilizar essa transparência e essa eficiência aqui nesse projeto da Belo Horizonte, humildemente, né? Mas temos já mais de 6 anos, né, de investimento no nosso caso e de soluções desenvolvidas. Então, ajustando as peças do ecossistema, é isso que a gente fala, né? Ajustando, porque a gente não vai conseguir resolver esse problema tudo de uma vez, né, Sérgio? Acho que é impossível pensar que a gente resolve esse problema uma vez. Nós temos uma lei aí tramitando, não sei se saiu, aí vai nos dizer, que exige, né, a emissões zero, né, até 2028, tanto da frota do município quanto dos táxis ônibus. A gente vai precisar ir ajustando as peças do ecossistema para poder chegar lá, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos começar a fazer é educar a população, que a população entenda que seu problema tem solução e que é um direito, né, Sérgio? Porque eu tenho quase certeza que se você pegar esse artigo da Constituição Nacional e vai e pergunta para as pessoas, a maioria não sabe, né? A grande maioria. Então, nós precisamos começar a educar e precisamos começar a cobrar resultados, né? E que o direito seja respeitado porque está garantido na Carta Magna do país.
Então, a mobilidade inteligente, ela é integrada, né? Você não pode ter um veículo que resolva tudo. Você vai precisar transportar pessoas, mais pessoas em veículos um pouco maiores, em distâncias mais longas, e depois ir dividindo essas pessoas em outros tipos de veículos até chegar no destino final. E nós precisamos, obviamente, começar a estabelecer quais são as rotas que atendem a cidade hoje, porque as rotas que nós temos hoje foram criadas, sei lá quantas décadas atrás, não sei, Sérgio, se vai ter esse errado, mas eu tenho certeza que essas rotas de ônibus foram criadas há décadas atrás, quando a cidade era outra e quando o público era outro, né? E o que é pior, ainda as concessões estão escritas em um modo analógico quando estamos em um mundo digital. Então, em vez de cobrar deles qualidade de serviço e quantidade de pessoas movimentadas em tempo e forma, nós estamos cobrando que eles cumpram certos específicos horários e quantidade de veículos, nem sequer quantidade de quilômetros. Então, é evidente que a gente precisa fazer um estudo profundo e reforma, né, dessa questão. E tem ainda mais, né? Tem discussões muito mais profundas, como dizer, será que a concessão não tem que ser só da gestão da infraestrutura e os ônibus não devem ser da cidade? Bom, mas essa é uma discussão que, obviamente, a Câmara deve ter, né? Não, não eu, mas obviamente que estamos à disposição para, pelo menos, plantear a discussão. Como que deve ser essa infraestrutura? Quem é que deve ser o responsável pela infraestrutura? Qual é a infraestrutura? E a concessão concessiona o quê? Bom, essas são discussões que eu acho que são bem interessantes. Agora, nós precisamos um sistema único de integração. Nós pensamos que tem algum cérebro aí que diga, bom, aonde estão os ônibus, aonde estão os táxis, aonde estão os mototáxis, que não existem, mas de repente poderiam existir, para fazer a viagem mais eficiente de uma pessoa. E a pessoa possa dizer, eu vou daqui para lá, o que eu preciso ou tenho disponível para chegar lá e em quanto tempo eu chego? E que o cérebro eletrônico diga, olha, tem um ônibus que está vindo e que vai passar pela esquina da sua casa daqui a 15 minutos. Se você pegar esse ônibus, vai ter uma van na contorno que vai levar você a um quarteirão de onde você vai. Bom, temos isso hoje? Não, não temos. Então, essa falta de previsibilidade, essa falta de inteligência, faz com que a pessoa diga, quer saber? Vou pegar o carro, vou. Né? Que seja, eu estou em movimento, estou indo. Né? Então, nós precisamos, obviamente, que frotas de veículos com a menor emissão possível na transição. Precisamos estações que venham a garantir que esses veículos consigam andar o dia inteiro. Nós precisamos de um ecossistema econômico integrado, quer dizer que tenha um sistema de pagamento que pague tudo, que pague ônibus, que pague táxi, que pague mototáxi, que pague van, que pague o que for relacionado com mobilidade, né? Porque senão fica muito complexo, muito difícil a integração, sobretudo do ponto de vista de movimento e circulação de dinheiro, que acaba se perdendo em ineficiências nesse passo aí. A gestão inteligente é justamente isso, é utilizar a inteligência artificial que começa a dizer, olha, o Sérgio sai todo dia, 8 da manhã, desse ponto até aquele ponto. Mas o Sérgio, ele não vai subir um ônibus lotado, apertado e sem condições de mínimo conforto, porque ele precisa chegar a uma reunião, não pode chegar tudo desajeitado. Mas tem uma van de 13 lugares que está vindo, não sei, de Contagem, que passa pela esquina da casa do Sérgio todo dia e tem um ou dois assentos livres. Tem para Sérgio e para mais alguém aí perto do bairro dele. Aí vai informar o Sérgio, Sérgio, tem essa van que está passando aí? Você poderia pegar essa van, e essa van você vai sentadinho, ar-condicionado, Wi-Fi, vai tranquilo. Bom, essa inteligência, essa gestão é o que nós podemos fazer a partir da inteligência artificial, a partir dos contratos inteligentes, a partir de integração de sistemas. Isso que o descarbonização e Belo Horizonte quer ser, e o Ixer vem se preparando para isso por 6 anos, então está praticamente pronta para fazer. E depois temos a questão da energia, que essa é uma preocupação, obviamente, importante, mas que tem que ser tratada com tempo.
que é como nós fazemos a gestão da energia dentro da cidade, para que sobre energia ou para que os próprios veículos, em algum momento, se venham a ser assistentes da rede elétrica e não demandantes da rede elétrica. Essa é uma questão que, por exemplo, o veículo elétrico é um banco de bateria, que ele pode guardar energia, mas também pode entregar energia. Então, não vamos ter, de repente, em algum momento do dia, painéis solares gerando energia e não tem tanta gente movimentando, porque estão nas suas oficinas, estão nos seus escritórios, na escola, o que for. Então, esses veículos podem estar estacionados, armazenando energia gerada pelos painéis solares, que no momento de pico de 5 a 8 da noite, quando a CEMIG gasta fortuna para poder garantir que todo mundo vai ter energia na sua casa, esses veículos podem se estacionar de forma distribuída e entregar energia nesses horários. E isso aí faz com que a infraestrutura de energia instalada, que é o painel solar, se amortice mais rápido, mas também faz com que se emita menos na cidade, porque esses momentos de picos de consumo geralmente são assistidos a partir da energia térmica que queima de combustível. Então, como que resolve isso? Bom, como eu falei, o IBX Mobility App integra, né, pode agendar viagens, entregar encomendas. Essa é uma outra questão muito importante. Nós temos hoje veículos que movimentam pessoas e veículos que movimentam coisas. Quando na realidade os veículos que movimentam coisas, de repente poderiam ter assento para movimentar pessoas, e os veículos que movimentam pessoas poderiam ter espaço para carga e levar carga junto com as pessoas. Isso iria tirar da rua uns 15, 20% de veículos. Já pensou? 15, 20% de veículos? Bom, o futuro que a gente ambiciona, que é um futuro de veículos elétricos compartilhados, conectados, algum dia autônomos, muito mais amplo, muito mais democrático, muito melhor qualidade. Esse é um mundo no qual a gente ambiciona 90% menos de veículos na rua. Então, eu quero que vocês comecem a pensar como que seria a sua cidade com 90% menos de veículos na rua, significando que não vão precisar 90% dos estacionamentos que tem hoje. Como muda essa cidade? Será que os estacionamentos podem se transformar em praças? Será que alguns dos estacionamentos podem se transformar em prédios e moradias? Como que essa cidade nova é? Eu acho que nós estamos perante uma grande oportunidade, que é uma grande transformação que vem acompanhada de uma grande mudança, como é a terceira e a quarta revolução industrial, que aconteceu ao mesmo tempo e que tem nos trazido um monte de ferramentas que foram desenvolvidas nas últimas 2, 3 décadas, que nós precisamos começar a usar. Agora precisamos começar a gerar um sistema de discussões, né, que nos permitam de forma madura, né, de forma consciente e sem questões partidárias, pensar como é que é essa cidade ou esse estado do futuro. Acabe, Manu. Porque eu prefiro abrir para responder perguntas, para uma série de coisas mais. Perfeito, perfeito, Eduardo. É, a gente tem até perguntas aqui também no chat, mas antes de passar para as perguntas, e aí eu encorajo a todos, todo mundo que está aqui no chat, pode fazer pergunta, que a gente repassa tanto para o professor Sérgio quanto para o Eduardo, mas para comentar, né, como esse debate é importante hoje. A gente, quando fala em carro elétrico, muita gente pensa que é um assunto para o futuro. Carro elétrico, gestão inteligente, a forma como a gente é, atua em conjunto, economicamente, tudo, todo mundo acha que isso é um assunto para o futuro, mas não. A gente já tem que começar esse debate agora, até porque o modelo utilizado atualmente, a gente, né, viu aqui no debate dos dois professores, não se sustenta. Já passando para perguntas, Emanuel Edivaldo Torres perguntou, é, pontuou que realmente o uso dos carros elétricos é uma opção antipoluente excelente, mas é uma tecnologia que ainda se mostra como uma tecnologia cara. E ele pergunta quais são as opções, as ações a serem adotadas para tornar essa tecnologia mais acessível a todos. Bom, caro e barato são termos muito relativos, né? Sempre. Eu vou concordar que o veículo elétrico particular ele é caro e é difícil de sustentar economicamente a opção.
É mais uma opção de gosto particular que econômico. Mas justamente o que precisamos entender é que o veículo elétrico ele é extremadamente mais eficiente que o veículo a combustão interna, e quanto mais ele é usado, mais econômico ele é. Então, hoje nós temos estudos. Na época que a gente começou era mais difícil, porque os estudos e os exemplos que a gente tinha eram da Noruega, da Finlândia, né, que são realidades um pouquinho diferentes da nossa, né? Mas nós temos hoje estudos feitos tanto pelo BID como pela CAF, que são feitos em Bogotá, Santiago do Chile, né? E sempre pergunto, será que Chile ou Colômbia são mais do que o Brasil? Eu diria que não. Mas eles estão demonstrando aí com 65 a 75% de redução de custo operacional. Quando você tem esse tipo de redução de custo operacional, pode ser um investimento mais grande, só que o custo total de propriedade do veículo no final da vida útil e do serviço, ele é menor. Então, hoje, o veículo elétrico que é utilizado de forma profissional, ele tem um rendimento econômico melhor do que o veículo a combustão interna. Portanto, essa questão de que o veículo elétrico é caro pode ser verdade para umas coisas, mas mentira para outras, ou não uma inverdade para outras. E tem mais, né? Como eu expliquei agora, eu acho que o pior que a gente pode fazer é eletrificar nossa realidade. Nós precisamos mudar a nossa realidade. Então, nós precisamos começar que esses veículos não só estejam mobilizando pessoas, estão mobilizando energia, estão prestando serviços de cursos online para a gente que está viajando, estão fazendo publicidade, estão coletando dados, estão com câmeras que permitem melhorar a segurança pública da cidade. Nós precisamos utilizar essa infraestrutura de computadores com rodas que andam pela rua de uma forma muito melhor, de forma tal que essa infraestrutura se amortize mais rápido. E eu acho que esse aí é o desafio. O desafio é utilizar a ferramenta da forma correta e não utilizar ela para substituir outra coisa. É como se a gente, e acho que os dois já escutaram esse exemplo de mim várias vezes, mas é como se você utilizasse o smartphone ligado à parede para fazer e receber ligações, né? E o smartphone tem uma capacidade muito superior para resolver coisas da tua vida que só isso. Até complementando, Manu, e tentando ampliar a discussão, que o Manuel coloca com muita propriedade essa pergunta, e eu acho que a apresentação que o Eduardo compartilha conosco foi muito interessante, porque ela trata, como ele bem colocou, de um grande ecossistema, onde ele consegue demonstrar diversas necessidades e oportunidades para mudar esse ecossistema, onde a eletrificação, por si só, não é uma solução, mas ela faz parte de um grande conjunto de mudanças que a gente precisa endereçar. E também uma outra coisa que eu destacaria na fala do Eduardo, Manu e nossos colegas que estão acompanhando, é que ele deixou muito claro que essa transformação não se dá nem de um dia para o outro e nem integralmente como uma virada de página, e sim de forma incremental. Então, se você tem essa percepção desse ecossistema e das oportunidades que ele pode trazer, como ele disse, economia de recursos, economia de tempo, melhoria na qualidade de vida, enfim, uma série de oportunidades que surgem a partir desse novo ecossistema, ela pode ser transformada de forma incremental. Você faz um pequeno ajuste aqui, uma melhoria ali, uma tecnologia que hoje é inacessível começa a ficar mais acessível, e com isso eu acho que a gente também descola dessa discussão superficial, que é simplesmente evoluir, seria substituir o nosso motor a combustão por um motor elétrico. Acho que essa resposta já está respondida, né? Não se trata disso, né? É uma mudança completa nessa engrenagem, e essa engrenagem também beneficiar outros campos para além da mobilidade propriamente dita, né? Então, a gente está falando de transporte de pessoas, de transporte de cargas, de melhoria dos serviços, de economia de recursos, enfim, de eficiência de uma forma geral. Como o Eduardo disse, imagine um cenário onde uma cidade tenha 90% a menos de carros. A gente abre um campo de oportunidades em várias outras esferas, né,
que podem melhorar muito a nossa qualidade de vida. Eu queria só fazer uma pontuação, eu vi que tem mais perguntas chegando. Enquanto o Eduardo falava, eu fiz uma experiência, já que ele falou de inteligência artificial, né? Eu fiz uma experiência aqui que eu vou compartilhar com vocês e perguntei para o chat GPT, se você puder compartilhar, Manu, eu coloquei numa janela aqui, perguntei para o chat GPT assim, como melhorar a mobilidade urbana? Olha o que ele nos traz de orientação online, né? A mobilidade urbana pode ser melhorada através de uma série de medidas, e aí ele pontua algumas, né? Investir em transporte público. Melhorar a qualidade, confiabilidade e abrangência do transporte público é essencial para incentivar as pessoas, tal. Isso pode incluir a expansão de redes de metrô, ônibus, bicicletas compartilhadas, entre outros. Incentivar a caminhada e o ciclismo, controlar o tráfego, implementando faixas exclusivas para ônibus, cobrança de pedágios urbanos, restrição de veículos em determinadas áreas, promover a mobilidade elétrica, incentivar o uso de veículos elétricos, pode reduzir a poluição e melhorar e contribuir para uma cidade mais sustentável. Planejar o desenvolvimento urbano de forma integrada. Então, eu acho que a gente, de alguma forma, acabou trazendo, por meio do chat GPT também, uma síntese. E aí, também, enquanto a gente conversava, eu busquei, já que a gente está no ambiente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, né, alguns projetos de lei que tratam do combate às mudanças climáticas. Então, essa própria matéria aqui da Câmara fala de um PL 270, que foi protocolado em fevereiro do ano passado, que já passou pelo primeiro turno, e também de um projeto de lei que é esse 392, também do meio do ano passado, que também trata da questão, inclusive incluindo aí essa migração, essa transformação desse ecossistema que hoje é predominantemente movido a diesel, né? Ou seja, emissor de gás de efeito estufa, combustível fóssil, por uma mudança gradual. Agora, dentro dessa perspectiva que Eduardo traz, né, de compartilhar esse novo ecossistema conosco e suscitar todas essas oportunidades, né? Eu tenho aqui tem uma pergunta aqui. Será que os políticos no Brasil têm interesse em aplicar esse sistema? Olha, é uma agenda que ela já está muito forte, né? Então, e eu sempre digo que político só tem medo a uma coisa mais que a morte, que é a falta de votos. E a realidade é que se você não consegue alcançar, né, o que a população almeja, ou trazer soluções para a população, em algum momento esses votos que você tem hoje não vai ter amanhã. Então, essa aqui é uma agenda que é muito forte na população hoje e eu acho que atender essa agenda garante uma sustentabilidade política, né, vamos dizer assim, porque nós precisamos mesmo de mudar radicalmente a forma que a gente se movimenta, a forma que a gente gera energia e a distribui, o acesso, né, à mobilidade e energia e conectividade são determinantes para a mudança do status social da pessoa. Então, são temas inerentes centrais. É claro que os interesses políticos também estão ligados aos interesses econômicos que estão por trás. Então, obviamente, eu acho que o desafio está mais próximo de que essas pessoas entendam que a oportunidade de negócio é bem maior do que eles fazem hoje, em evitar, porque evitar o futuro ninguém conseguiu, né? Historicamente, se a gente quer estudar aí a humanidade, eu reto vocês a encontrar quem foi que conseguiu parar o desenvolvimento tecnológico ou a vontade popular por longo período de tempo. O problema é que os atrasos também acabam desperdiçando oportunidades. Então, nós temos que ficar bem atentos e eu espero que tenha a classe política inteligente o suficiente para entender, número um, que o país tem assumido compromissos internacionais que deve cumprir, né? E esses compromissos internacionais incumpridos vão significar custo econômico para o país. Então, nós temos que ter um claro entendimento de que a responsabilidade vai acabar recaindo sobre aqueles que não atenderam no momento certo.
Pontuando também sobre os projetos de lei, é, o professor Sérgio mostrou o 270 e, em especial, o 392 já está em fase avançada de deliberação política, já está na Comissão de Orçamento e Finanças Públicas e logo vai ser apreciado em segundo turno no plenário. E Eduardo pontuou muito bem, né? Esse aspecto dos interesses que movem as escolhas políticas. E debates como o que a gente está tendo aqui hoje são fundamentais para gerar essa conscientização em torno dessa problemática de um modelo que, como a gente já pontuou diversas vezes, não se sustenta e é extremamente maléfico para a nossa qualidade de vida. Acho que é o mais importante, né, a ser comentado a respeito desse ponto. Para ser mais claro e mais enfático aí, Manu, se tu me permite, é importante que o setor de transporte entenda que eles podem ganhar muito mais dinheiro do que eles ganham hoje, com a mudança. A mudança traz uma inteligência que reduz custos e que aumenta possibilidades de serviço. Então, eu acho que é importante essa discussão, esse diálogo. Assim como precisa ter um diálogo amplo e bem importante entre o setor do etanol e o setor de baterias e de veículos elétricos. Não é um momento de competição e de bloqueio, é um momento de colaboração, porque a torta ela se amplia, e muito, né? O mercado ele é extremadamente amplo e não há por que competir. Há sim muitas mais razões para colaborar. Eu acho que é um pouco a discussão que a gente se deve é essa. Inclusive, só complementando, né, eu tenho atendido a diversos alunos do setor de transporte como um todo, né, transporte rodoviário, transporte urbano, transporte aéreo, e desses alunos, né, eu poderia dizer que o que eles trazem para esse ambiente de discussão é que eles já perceberam que eles estão inseridos dentro de um ecossistema da mobilidade. E aí a mobilidade nós estamos falando não só de pessoas e de mercadorias, de cargas, mas também a mobilidade de uma forma mais ampla, de informações, de tecnologias, de trocas como um todo, de integração entre sistemas, ou seja, esse é um ambiente, um mercado que se multiplicará por muitas vezes se ele for bem desenvolvido, claro, em prol da sociedade. Então, nós temos realmente uma grande janela de oportunidade e, naturalmente, o que vai acelerar, eu acredito, né, o nosso caminhar nessa direção às oportunidades é a população entender essa oportunidade e pressionar por essas transformações naturalmente. Perfeito. Esse é o ponto-chave, né, de todo o debate, de todas as reflexões. Aqui no chat não tem mais nenhuma pergunta. Regiane, que está dando apoio para a gente. Se tiver alguma pergunta, Regiane, você pode colocar na tela, que a gente lê, mas eu acredito que não tem nenhuma pergunta no momento. Então, eu vou passar a palavra para os professores fazerem as pontuações finais. Sérgio? Bom, claro, naturalmente agradecer, né, essa oportunidade. Esse é um debate que não finaliza e não era a proposta também desse nosso debate, conseguir criar ainda uma agenda, mas sim suscitar a discussão, as reflexões e por meio desse debate e de outros que estão por vir, né, conseguir construir caminhos. Eu acho que é nesse sentido que nós podemos nos debruçar. E esses caminhos vêm naturalmente, como a gente já falou, né, desse maior engajamento da população em relação a esses temas, né? Então, o fato é que nós estamos diante de uma dificuldade em termos de locomoção, de mobilidade, de transporte, e a solução ela não pode ser reproduzir os problemas e as soluções do passado. Então, vai muito ao encontro daquela mensagem que eu trouxe até de uma frase do Einstein, né? Da gente buscar novas ferramentas e novas orientações para poder chegar a resultados diferentes. O que significa resultados melhores
e resultados também que vão ao encontro da população que mais precisa, né? Então, não podemos criar soluções também que aumentem essa segregação socioespacial, essa desigualdade social, muito pelo contrário, soluções que possam incluir, engajar e melhorar a qualidade de vida da maior parte aí da nossa população, né? E aí nós temos questões práticas e objetivas já para resolver, que já são conhecidas. Então, desde uma integração metropolitana, do ponto de vista de infraestrutura, de sistemas, e do ponto de vista tarifário, naturalmente. Nós temos a questão, por exemplo, do próprio financiamento do transporte coletivo, né? Já temos um projeto de lei no Senado que traz alguns caminhos, algumas orientações nesse sentido, mas olhando outras experiências do Brasil e do mundo, a gente percebe que o transporte coletivo precisa ser subsidiado, né? Essa é uma realidade em todo o mundo. Ou seja, eu acho que existem questões imediatas que já podem ser tratadas, mas construindo e preparando o terreno para essa transformação no ecossistema que muito bem nos apresentou o Eduardo Munhoz. Bom, como sempre, Sérgio acaba levantando para eu bater, então vou continuar nessa linha aí. Eu acho que a questão é um pouco mais profunda. Nós temos países como Estônia, por exemplo, que foi o primeiro país no mundo a estabelecer 100% de gratuidade no transporte público, né, para todos os habitantes. E na época eu visitei a Estônia, eles visitaram na Califórnia, estive com a ministra da Economia na época, depois visitei eles na Estônia em junho de 2018, não lembro mal. Acho que tem lições a partir dessas experiências que são importantes para nós entendermos que não é só uma questão econômica e só de dinheiro. Eles, no sistema de ônibus, por exemplo, não fizeram mudança do sistema nem nos ônibus. Simplesmente estabeleceram a gratuidade e eles tiveram um aumento de 10% nas passagens, na quantidade de passageiros, né? Já no trem, eles mudaram os trens, melhoraram a frequência, colocaram Wi-Fi, ar-condicionado, e a frequência aumentou em 100%. Então, está mais do que claro para mim e para todos que a elasticidade, né, da demanda no caso do transporte, ela é muito mais ligada à qualidade do que a preço para uma boa parte da população. Tem outra parte que ela não tem escolha. Ela viaja de transporte público porque não tem outra forma de fazer. Então, se nós precisamos justamente reduzir a quantidade de veículos para reduzir esse impacto, nós vamos precisar melhorar muito a qualidade do transporte que a gente quer ter. Então, a questão do subsídio, ela também traz aparelhado um problema sério de controle. Por isso que eu acho que a questão da transparência, da telemetria, da automação, são também importantíssimos para fazer viável isso aí, né? E que a população entenda que isso aí é o sistema que a cidade quer e é o sistema transparente que a cidade precisa. Em algum momento a gente vai precisar ter essas discussões aí e trazer soluções de verdade a problemas tão importantes como é o problema da mobilidade. Eu vou te falar, uma pessoa, inclusive tem estudos, por exemplo, de MIT, de Stanford, que determinam que na presença de transporte público de qualidade, as pessoas saem da pobreza para a classe média. Não sei se escutaram bem. Mas esse é o impacto, essa é a importância de resolver o problema de transporte. É um problema social, é um problema de crescimento econômico. É você melhorar a vida das pessoas de forma real. Transporte não é uma questão sem importância para a mobilidade social, para a economia local. Ela é extremadamente fundamental e importante. Então, eu volto sempre a essa questão. Acho que no momento eu fiz uma apresentação convocada aí pelo presidente da Câmara e no final eu escutei uma coisa que eu passei quase que a palestra toda dizendo isso aqui é uma questão de decisão política, não tem por que Belo Horizonte não poder aplicar.
né? E a primeira coisa que eu escutei é assim, parabéns, essa é a direção que temos que ir, mas, e sempre tem mais, né? Eu acho que vamos fazer, vai dar mais certo em algum outro tipo de cidade. Belo Horizonte é muito complicado. Belo Horizonte é tão complicada quanto a gente deixa que ela seja. É uma cidade é, maravilhosa que tem todas as oportunidades possíveis de fazer do seu destino o que é a cidade decidir que seja. Então, de novo, eu falo isso porque aqui não estamos falando de tirar dinheiro ou poder econômico de ninguém. Bem pelo contrário, estamos falando de sistemas que vão fazer com que todo mundo ganhe mais do que ganha hoje. Então, se a gente não consegue fazer, é porque a gente não explicou direito, ou porque não se deu a oportunidade de discutir e de colocar as coisas em cima da mesa, ou porque tem interesses particulares de outro tipo que aí já diretamente não quero nem sequer saber. Gente, assim, eu só tenho a agradecer, perdão, só tenho a agradecer pela participação de vocês, por vocês terem topado esse debate. É, quando os nomes de vocês chegaram, assim, foi de grande alegria. Tenho certeza que todo mundo que acompanhou a live, o chat, o pessoal do chat bem participativo, foi excelente. E tenho certeza que foi enriquecedor para todo mundo. Muito obrigada mais uma vez, Sérgio, Eduardo. Espero que a gente consiga dar andamento a outros debates, porque é sempre muito rico, muito valioso e todos nós ganhamos, com certeza. Gente, a gente vai encerrar a live agora. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam. Essa foi uma live promovida pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, por meio da Diretoria Geral e da Escola do Legislativo. É, Dentro em breve teremos outros debates em torno da mobilidade urbana e também da descarbonização. E esse é só o princípio de uma série de reflexões que nós vamos propor sempre aqui por meio do canal da Escola Legislativa da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Muito obrigada a todos e a todas por terem acompanhado a gente até agora. Muito obrigada aos palestrantes mais uma vez. Um grande abraço a todos vocês. Um prazer, Tchau, obrigado a pessoal. todos. Obrigado. Tchauzinho, gente. Tchau, Manu. Um abraço.